23. Molly pescou a chave de seu laço de nylon. Sabe, disse Terjane, inclinando-se para a frente com interesse. Eu estava com a impressão de que não existia nenhuma duplicata. Mandei Hideo procurar nas coisas de meu pai depois que você o matou. Ele não conseguiu achar a original. O Intermute conseguiu fazer com que ficasse perdida no fundo de uma gaveta, disse Molly, inserindo cuidadosamente o eixo cilíndrico da chave SHUBB na abertura chanfrada na face da porta retangular branca. A chave girou suavemente quando ela tentou. A cabeça, disse Casey. Tem um painel na parte de trás da cabeça, com os ícones nela. Tira ele. É lá que vou me plugar. E elas entraram. Meu Jesus, disse o Flatline em sua voz arrastada. Você acredita mesmo em fazer as coisas sem pressa, não é não, garoto? O Quang tá pronto? Batendo palminha. Ok, flipou. E se viu olhando para baixo, pelo único olho bom de Molly, para um rosto branco e arruinado, flutuando numa posição mais ou menos fetal. Um deck de cyberespaço entre as coxas, uma faixa de trodos prateados sobre os olhos fechados e na sombra. As faces do homem estavam emaciadas, com um dia de crescimento de uma barba negra, o rosto molhado de suor. Ele estava olhando para si mesmo. Molly estava com a pistola de dardos na mão. Sua perna latejava a cada batida de seu coração, mas ela conseguia fazer manobras em 0G. Mayokun flutuava perto dela, o braço fino de Tergene agarrado por uma grande mão marrom. Um feixe de fios de fibra óptica flutuavam no arco gracioso do Ono Sendai para uma abertura quadrada na parte de trás do terminal incrustado de pérolas. Ele acionou a chave mais uma vez. Quang, ponto 11, se movendo em 9 segundos. Contando. 7, 6, 5. O flatline nos colocou para cima. Uma subida suave. A superfície ventral do tubarão de cromo negro como um piscar de escuridão de um microsegundo. 4, 3. Cage teve a estranha impressão de estar no banco do piloto num avião pequeno. Uma superfície negra e plana à sua frente subitamente começou a brilhar com uma reprodução perfeita do teclado de seu deck. 2 e... bota pra foder. Um movimento de cabeça por paredes verde esmeralda, já de leitoso. A sensação de velocidade além de qualquer coisa que ele conhecera antes no cyberespaço. O ICE da Tessera Pulse estilhaçou, descolando com o impulso do programa chinês. Uma impressão preocupante de fluidez sólida, como se as lascas de um espelho quebrado se curvassem e se alongassem quando caíam. Jesus, disse Case espantado, enquanto Quang se contorcia e se desviava pelos campos, sem horizonte dos núcleos de Xerashpu. Uma paisagem de neon infinita complexidade que cortava o olho com o brilho de uma joia, afiada como uma navalha. Puta merda, disse o constructor. Aquelas coisas ali são o prédio da RCA. Você conhece o prédio antigo da RCA? O programa Quang mergulhava pelas espirais reluzentes de uma dezena de torres idênticas de dados, cada uma réplica de neon azul do arranha-céu de Manhattan. Você já tinha visto uma resolução tão alta assim? Perguntou Casey. Não, mas também nunca tinha craqueado uma IA. Este negócio sabe para onde está indo? É melhor que saiba. Eles estavam caindo, perdendo a altitude num desfiladeiro de neon arco-íris. Dix. Um braço de sombra estava se desenrolando do chão que piscava embaixo. Uma massa fervilhante de escuridão, não formada, sem forma. Companhia, disse o Flatline, quando Casey acionou a representação de seu deck, os dedos voando automaticamente sobre o console. O Quang se desviou tão rápido que dava enjoo, e então reverteu a marcha, voando para trás, estraçalhando a ilusão de um veículo físico. A coisa de sombra estava crescendo e se espalhando, bloqueando a visão da cidade de dados.
Casey os levou direto para o alto e acima deles estava a cúpula sem distância de ICE verde jade. A cidade dos núcleos havia desaparecido, obscurecida completamente pela escuridão embaixo deles. O que é isso? O sistema de defesa de uma IA, disse o construto. Ou parte dele. Se for seu amigo Intermute, não está parecendo muito amigável. Pega ele, disse Casey. Você é mais rápido. Agora a sua melhor defesa, garoto, é um bom ataque. E o Flatline alinhou o nariz do ferrão do Quang como o centro da escuridão abaixo. E mergulhou. O input sensorial de Casey se distorceu com a velocidade deles. Sua boca se encheu com um gosto dolorido de azul. Seus olhos eram ovos de cristal instável, vibrando com uma frequência cujo nome era chuva e o som de trens, subitamente brotando de uma floresta que zumbia de espinhas de vidro com a espessura de fios de cabelo. As espinhas se partiram, bisseccionaram, tornando-se a partir um crescimento exponencial sob o domo do ICE da Tessiera Shpo. O céu de sua boca se abriu sem dor, deixando entrar minúsculas raízes que chicoteavam sua língua, sedentas do gosto azul, para alimentar as florestas de cristal de seus olhos. Florestas que faziam pressão contra o domo verde. Faziam pressão e eram rechaçadas e se espalhavam, crescendo para baixo, preenchendo o universo da TA, descendo para os subúrbios. Tristes e silenciosos da cidade que eram a mente da Tessiera Shpu S.A. E ele estava se lembrando de uma história antiga, de um rei colocando moedas num tabuleiro de xadrez, dobrando a quantidade a cada quadrado. Exponencial. A escuridão caía de todos os lados. Uma esfera negra cantante, a expressão dos nervos de cristal estendidos do universo de dados que ele havia se tornado. E quando ele não era nada, comprimido no coração de toda aquela escuridão, apareceu. Ai, meus costas! Apareceu um ponto onde o escuro não podia mais ser nada, e alguma coisa se rasgou. O programa Quang esguichou-se por entre nuvens cor de bronze. A consciência de Casey dividida como gotas de mercúrio, traçando um arco sobre uma praia infinita de cor nuvens de prata escura. Sua visão esférica, como se uma única retina alinhasse a superfície interna de um globo que contivesse todas as coisas, se todas as coisas pudessem ser contidas. E ali as coisas podiam ser contadas, cada uma delas. Ele sabia o número de grãos de areia no construto da praia, um número codificado em um sistema matemático que não existia em lugar alguma fora da mente e que era Neuromancer. Ele sabia o número de pacotes de comida amarelos nos latões do bunker, 407. Ele sabia o número de dentes de metal na metade esquerda do zíper aberto da jaqueta de couro cheia de sal que ele ainda ali usava quando andava pela praia ao entardecer, balançando um pedaço de lenha na mão. 202. Ele inclinou o Quang por sobre a praia e girou o programa num grande círculo, vendo a coisa tubarão preta através dos olhos dela. Um fantasma faminto e silencioso contra as nuvens baixas. Ela se apavorou, deixou o pedaço de lenha cair e saiu correndo. Ele sabia quanto estava a pulsação dela, a extensão de seus passos e medidas que teriam deixado satisfeitos os mais exatos padrões da geofísica. Mas você não sabe o que ela está pensando, disse o garoto ao lado dele, agora, no coração da coisa tubarão. Eu não sei o que ela está pensando. Você estava errado, Casey. Viver aqui é viver. Não há diferença. Linda em seu pânico, mergulhando cegamente na arrebentação. Faça ela parar, ele disse. Ela vai se machucar. Não posso fazê-la parar, disse o garoto, seus olhos cinzentos, tranquilos e bonitos. Você tem os olhos de Riviera, disse Casey. Ele viu de relance um relance de dentes brancos, gengivas rosadas e enormes.
mas não a loucura dele. Porque eles são bonitos para mim, ele deu de ombros. Não preciso de máscara para falar com você, ao contrário de meu irmão. Eu crio minha própria personalidade. Personalidade é o meu meio. Case os levou para o alto, uma subida íngreme para longe da praia e da garota apavorada. Por que você jogou ela para mim, seu viadinho? Várias e várias vezes brincando comigo. Foi você que a matou, não foi? Em Shiba? Não, disse o garoto. O Intermute? Não. Eu vi a morte dela chegando. Nos padrões que você às vezes imaginou que conseguia detectar na dança da rua. Esses padrões são reais. Eu sou complexo bastante, ao meu modo estreito, para ler essas danças. Bem melhor do que um Intermute. Eu vi a morte dela na necessidade que ela tinha de você, no código magnético da trava da porta do seu caixão no Chip Hotel, na conta de Julius Dane com uma camisaria de Hong Kong. É tão claro para mim quanto a sombra de um tumor para um cirurgião estudando o scan de um paciente. Quando ela levou seu Hitachi para o garoto dela, para tentar acessá-lo, ela não fazia ideia do que estava carregando, e tinha menos noção ainda de como poderia vender aquilo. E seu desejo mais profundo era que você a seguisse e a castigasse. Eu interferi. Meus métodos são bem mais sutis que os de Intermute. Eu a trouxe para cá, para dentro de mim. Por quê? Esperando poder trazer você também para cá, manter você aqui. Mas fracassei. E agora? Ele fez uma curva e os levou de volta às nuvens. O que a gente faz agora? Não sei, Case. Esta noite a própria matriz está se fazendo esta pergunta. Por que você venceu? Você já venceu, não percebeu? Venceu quando se afastou dela na praia. Ela era minha última linha de defesa. Eu vou morrer logo, de certa forma, assim como o Intermute. Tão certamente quanto Riviera está morrendo agora, paralisada ao lado de um pedaço de parede nos apartamentos de minha senhora Terjane, Marie, France. Seu sistema nigra estetal é incapaz de produzir os receptores de dopamina que poderiam salvá-lo da flecha de Hideo. Mas Riviera só sobreviverá como estes olhos, se eu puder preservá-los. Mas tem a palavra, certo? O código. Então, como é que eu venci? Não venci merda nenhuma. Flipe agora. Cadê o Dixie? O que foi que você fez com o Flatline? Macaulay Pauli conseguiu o que queria, o garoto disse e sorriu. O que queria e mais um pouco. Ele colocou você aqui contra a minha vontade. Atravessou defesas do mesmo nível que qualquer coisa na matriz. Agora Flip. E Case estava sozinho no ferrão preto do Quang, perdido nas nuvens. Flipou. Na tensão de Molly, as costas dela duras como rocha, as mãos em volta do pescoço de Terjane. Gozado, ela disse. Eu sei exatamente como você ficaria. Eu vi depois que Ashpool fez a mesma coisa com sua irmã clone. As mãos dela eram suaves, quase um carinho. Os olhos de Terjane estavam arregalados de terror e desejo. Ela estremecia de medo e de saudade. Além do emaranhado em queda livre dos cabelos de Terjane, Case viu seu próprio rosto branco e tensionado. Malcolm atrás dele, as mãos marrons dos ombros metidos numa jaqueta de couro, firmando seu corpo sob o padrão de circuitos tecido no tapete. Você faria isso? Terjane perguntou, a voz igual a de uma criancinha. Eu acho que faria sim. O código, disse Molly. Diga o código para a cabeça. Desconectando. Ela quer isso, ele gritou. A filha da puta quer isso. Ele abriu os olhos e viu o olhar de rubi frio do terminal, seu rosto de platina incrustado com pérola de lazurita. Além dele, Molly e Terjane se contorciam num abraço em câmera lenta. Dá pra gente a porra desse código, ele disse.
Se você não fizer isso, o que vai mudar? O que vai mudar para você, caralho? Você vai acabar igual ao velho. Você vai destruir isso tudo e começar a construir de novo. Você vai voltar a construir as paredes cada vez mais apertadas. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer se o Intimut ganhar, mas alguma coisa vai mudar. Ele tremia, batendo os dentes. Theogene ficou mole, as mãos de mole ainda fechadas no seu pescoço magro, seus cabelos escuros flutuando, embaraçados numa placenta castanha macia. O palácio do Cal de Mantua, disse ela. Contém uma série de quartos cada vez menores. Eles vão dando voltas ao redor dos apartamentos grandiosos, além de portas lindamente esculpidas que as pessoas têm que se curvar para entrar. Eles abrigavam os anões da corte. Ela sorriu cansada. Eu poderia aspirar a isso, suponho, mas em um certo sentido minha família já realizou uma versão mais grandiosa do mesmo esquema. Seus olhos agora estavam tranquilos e distantes. Então ela olhou para Casey. Tome sua palavra, ladrão. O Kwang deslizou para fora das nuvens. Abaixo dele, a cidade de neon. Atrás, uma esfera de escuridão flutuava. Dixie, você tá aqui, cara? Está me ouvindo? Dixie. Ele estava sozinho. O filho da puta te pegou, ele disse. Um momento, um cego, quando ele disparou pela paisagem de dados infinita. Você precisa odiar alguém antes que isso tudo acabe, disse a voz do finlandês. Eles, eu, não faz diferença. Cadê o Dixie? Isso é meio difícil de explicar, Case. Uma sensação da presença do finlandês o envolveu. Cheiro de cigarros cubanos, a fumaça aprisionada no tweed almiscarado, máquinas velhas que se entregaram aos rituais minerais da ferrugem. O ódio vai fazer você passar, disse a voz. Tantos gatilhos minúsculos no cérebro e você simplesmente sai disparando todos. Agora você tem que odiar. A trava que cobre o hardwiring fica embaixo daquelas torres que o Flatline te mostrou quando você entrou. Ele não vai tentar te deter. Neuromancer, disse Casey. O nome dele é uma coisa que não posso saber. Mas ele desistiu agora. É como o ICE da TA que você tem que se preocupar. Não a parede, mas os sistemas internos de vírus. O Kong está escancarado para algumas das coisas que eles soltaram lá. Ódio, disse Casey. Quem é que eu odeio? É só me dizer. Quem é que você ama? Perguntou a voz do finlandês. Ele girou o programa numa curva e mergulhou em direção às torres azuis. As coisas estavam se lançando das torres ornamentadas e iluminadas pelo sol, formas brilhantes de sanguessugas, feitas de planos cambiantes de luz. Eram centenas, subindo num rodopio, seus movimentos aleatórios como papéis soprados pelo vento nas ruas ao amanhecer. Falha nos sistemas, disse a voz. Ele subiu a toda, impulsionado pelo ódio que tinha de si mesmo. Quando o programa Equang encontrou o primeiro dos defensores espalhando as folhas de luz, ele sentiu a coisa tubarão perder um grau de substancialidade, o tecido de informação começando a esgarçar. E então, a velha alquimia do cérebro e sua vasta farmacopeia, seu ódio aflorou em suas mãos. No instante imediatamente anterior ao que ele levou o ferrão do Quang para atravessar a base da primeira torre, chegou ao nível de proeficiência que excedeu qualquer coisa que tivesse conhecido ou imaginado. Além do ego, além da personalidade, ele se moveu. O Quang se movendo junto, fugindo de seus atacantes com uma dança antiga. A dança de Hideo. A graça que a interface mente-corpo lhe garantia naquele segundo, pela clareza e a singularidade de seu desejo de morrer. E um passo na dança foi o mais suave toque da chave, apenas o suficiente para flipar. Agora, e sua voz o grito de um pássaro desconhecido. Theogene respondendo em canção,
3 notas altas e puras. Um nome verdadeiro. A floresta de neon, a chuva caindo no asfalto soltando vapor. O cheiro de comida fritando. As mãos de uma garota na sua nuca, na escuridão suada de um caixão na região do porto. Mas tudo isso recuando, quando a paisagem da cidade recua. Cidade como Shiba, como os dados classificados da TC Ashpool SA, quando as estradas e encruzilhadas escritas na face de um microchip, o padrão manchado de suor num cachecol dobrado e enrolado num nó. Despertando para uma voz que era música, o terminal de platina ciciando melodicamente, sem fim, falando de contas suíças numeradas, de pagamentos a serem feitos a Zion por meio de um banco orbital das Bahamas, de passaportes e passagens, e de mudanças profundas e básicas a serem efetuadas na memória de Turing. Turing. Ele se lembrou da carne bronzeada artificialmente embaixo de um céu projetado, girando e caindo de um corrimão de ferro. Ele se lembrou da rua Desiderata. E a voz continuou a cantar, ciciando para ele, o levando de volta para a escuridão. Mas era sua própria escuridão, pulsação e sangue, aquela onde ele sempre dormia, atrás de seus olhos e de nenhum outro. Ele acordou novamente, pensando que havia sonhado, e viu um sorriso enorme, branco, emoldurado por incisivos de ouro. A Herol o prendendo a uma rede G no Babylon Rocker. E então a longa pulsação do dub de Zion.